E até é engraçado, pessoal, que lá na comunidade a gente dá abertura para as pessoas falarem, né, como ela está se sentindo. Aí você percebe que tem pessoas que ela está como se fosse naquele problema dos filósofos glutões, né? Que um tem que compartilhar o garfo com o outro. Aí você percebe que a pessoa coloca um problema de um cenário, um contexto, como se não tivesse solução, né? Não sei se o Elton viu lá, né? Uma colega que compartilhou a situação dela, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer concurso fora, é isso. Aí tudo que você fala não serve, pessoal. Né? Não dá, é como se fosse um nó que não tem como desatar. E a ideia aqui é o contrário, é desatar os nós, né, de vocês e deixar a vida de vocês voltar a ter um fluxo normal. Vamos dar sequência aqui? Vou para o próximo slide. Pode, Vê, Alan. pode passar. Continuando um pouco ainda, falando do corpo à mente, professor Túlio, que só para vocês entenderem mais uma vez, você chegou lá na comunidade, você vai receber por onde começar, tá? O primeiro passo é o corpo e a mente. Não começa a achar que você tem que ir para metodologia, não começa a achar que você tem que ir para técnica de revisão, vai para o corpo e para a mente. Veja o nosso amigo Elton aí. Se você tivesse estudado primeiro o corpo e a mente, entendido como funcionam as coisas, você acha que sua trajetória teria sido mais fácil ou mais difícil? Bem mais fácil, né? Não teria o problema de crise de ansiedade, não teria nada disso, né? O que acontece, pessoal? A ansiedade é o que o professor Túlio fala muito. Mente acelerada, pessoal. Não fixa nada. Quando você está com a mente acelerada, você não consegue raciocinar e pensar. Quando você está com depressão, você tem falta de energia, você fica com procrastinação. Qual é o básico que tem que fazer, né, professor Túlio? E o Elton errou nessa questão, que olha o ponto, Elton. Dormir bem. Você me falou que 4 noites sem dormir. O cérebro precisa de oxigênio para regenerar. Se você não dorme, você não consegue absorver. E lá na comunidade tem aula com diversos profissionais da saúde que falam isso. Falam da importância de dormir, da importância do alimento, cada tipo de alimento. Parece que não funciona, pessoal, mas cada tipo de alimento tem o seu ciclo no corpo. Isso faz total diferença. O sono faz total diferença. Exercício físico faz total diferença. A gente acha que não, vou economizar tempo, não vou fazer exercício físico, vou comer aqui uma pizza, não vou dormir. Você está jogando sua aprovação fora. Por isso que a gente fala que o primeiro passo é o corpo e a mente, né, professor Túlio? Se a mente bagunçada, não funciona. O primeiro passo é esse. Perfeito? Elton, isso fez sentido para você, Elton? Você entrou na comunidade, você já acessou o corpo e a mente? Já sim, já acessei, já estou consumindo o conteúdo da comunidade e vi algo semelhante lá na plataforma que aconteceu também comigo, depois desse 23.1, que aconteceu mais coisa. O que aconteceu contigo? Pode falar. O que aconteceu foi o seguinte, esse 2023.1 terminou, comecei a fazer o tratamento, aí como eu falei outrora, só que aí veio a situação pior. Veio a vontade de me suicidar. Eita. Um tão intenso que foi um dia de quinta-feira, na cidade ela tem uma trincheira, tem um viaduto e uma trincheira. E eu estava retornando para o trabalho, vindo ao almoço, e quando eu cheguei nessa trincheira, me deu vontade de acabar com tudo. Falei, não tem mais jeito. Só que aí eu lembrei do meu filho, e em detalhe, nesse dia, desculpa, pessoal, meu filho fala assim, eu vim almoçar, e ele falou assim, papai, eu te amo, papai. O senhor ainda vai passar no concurso. Uma criança de 8 anos falou isso para mim. E eu falei, papai ainda vai conseguir, filho. E eu vou te dar essa honra. E eu vou mostrar para ti que eu vou conseguir passar. Só que na hora que eu ia me projetar com um veículo na via, eu lembrei disso. E eu falei, eu estou muito doente. Não posso continuar. Liguei para o meu supervisor, contei toda a história. E ele falou, velho, o problema é seu. Tenho nada a ver com isso. Caramba. Você aqui, para mim, é um número. Você é uma máquina. Ele falou desse jeito. Que isso, cara? Você, para mim, é um número. Você, para mim, é uma máquina. Eu te pago para você fazer entrega. E sua entrega tem que ser 100%. Se você não está sentindo bem, o problema é seu. Peça a conta. Te mandar embora, eu não vou te mandar. Mas, enquanto você estiver conosco, você tem que entregar 100%. E falei, como, velho? Eu trabalho com sistema elétrico de potência, só para você ter uma ideia. Eu trabalhava numa subestação de 500 kV, 500 mil volts. Foi tanto que, nesse mesmo dia, eu estava tão aéreo
que teve uma operação, eu cheguei pro colega e falei, velho, eu não consigo fazer a operação. Eu não consigo fazer a técnica, a gente já fazia um sistema de transferência de carga, uma carga de mais de 15.000 ampere, mais de 500 kV de tensão, uma potência aí de quase 100 MVA, é muito. Tanto que a subestação que eu trabalhava, ela faz fronteira com e conexão com o SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, o estado de Goiás com o estado de Minas e o estado de São Paulo. Subestação importantíssima. Eu falei, eu não consigo, velho. Aí falou, não. Aí o colega que estava comigo era inexperiente, eu estava treinando ele. Falou, pô, Elton, pior que eu não consigo. Aí, beleza, então vamos fazer. Aí na hora que começou a fazer o comando, o centro de operação deu o comando, que a gente tem um método chamado de colacionar. Ele fala e eu repito. Eu falo, ele repete. E aí, na hora que ele falou, eu travei. A voz não saiu. Eu travei. E ele falava, Elton, você está entendendo? Eu ouvia ele, entendia o que ele está falando, mas eu não conseguia falar para o colega. E o colega com a chave aberta, ele falava, Elton, o que é que eu tenho que fazer? Eu fecho ou abro? E eu. Aí, quando eu saí, eu falei, fecha a chave e para a manobra. Eu não consigo mais. Aí conseguimos fechar a manobra ali e tal. Liguei para o centro de operação, para o diretor do centro de operação, contei toda a minha situação e falei, eu não fico mais aqui, senão eu vou morrer. Eu tenho um filho e eu não quero morrer. E ele falou, velho, vou conversar com a sua empresa. Aí conversou com a empresa não aceitou me liberar. Cheguei para minha esposa e falei, filha, o trabalho na iniciativa privada está muito ruim, eu estou sendo sucateado e doente. Aí eu comecei a trocar turno com os colegas para fazer o tratamento. Só que aí, abril 2023.2, e como o professor Túlio falou em off, a Petrobras é uma estrutura, uma organização que não é igual aos outros concursos tão previsível. E aí saiu 2023.2, eu não tinha mais ânimo nenhum de estudar, não tinha ânimo para nada. E aí meu menino falou, papai, o senhor não vai fazer esse concurso, não? Eu tenho um Dacílio, eu tenho um Mazelli, né? Falou, papai, tem um outro, tenta esse e tal. Mas quando eu ia abrir o livro, gente, dava aquela. Sentia ânsia de vômito, eu cheguei até a vomitar. E aí eu liguei pro psicólogo, contei tudo para ele falou, vem direto para cá. Eu vou pro consultório agora e a gente vai fazer uma terapia pesada com você. E aí começou a terapia, psicólogo, um cara, um profissional muito bom, muito bom. A professora dele, a orientadora dele de doutorado, me acompanhou também, muito experiente da UFO, e ela falou, olha, o método que a gente vai tratar é esse, você vai fazer isso e isso, e aí agora a gente vai entrar pesado na sua estrutura de hábito. Você vai fazer academia, nutricionista, aí de fato eu contratei um personal trainer, contratei um nutricionista, contratei um nutrólogo, o meu plano cobriu algumas coisas, contratei um nutrólogo, e falei, fui pro esqueci o médico que trata de hormônio, esqueci o nome agora. Endocrinologista, isso aí. Aí fui pro endócrino, ele falou, sua tireoide está toda desorganizada, seu sono está todo bagunçado. Aí ele organizou a tireoide, organizou a glicemia. Hoje eu tomo Forxiga, Distride, os remédios da glicemia. Regrei, cortei carboidrato, cortei refrigerante, cortei tudo. Entrei na alimentação regrada, balanceada, comprei uma balancinha, pesava a alimentação, comecei a fazer o treinamento na academia, aí eu fazia exercício aeróbico e musculação, o personal me acompanhando, e diga de passagem, começou a melhorar, comecei a render nos treinos, comecei a render na alimentação, e eu senti que meu sono, ali papo de 9, 9h30, sono já começou a vir, isso começou a me dar satisfação. Por quê? Antes dava 10, 11, 12 horas, nada de sono, 1 hora, 2 horas da manhã, e eu acordado, parecendo um zumbi. Todo mundo dormindo, e eu subindo e descendo na casa. E aí eu comecei a dormir. Gente, diga de passagem, isso aqui é interessante. Quando eu comecei a dormir direitinho, aquela sensação de coisa ruim, de suicídio, sumiu tudo, sumiu literalmente.
e a alegria da vida, alegria de concurso. Aí eu falei, olha, um livro, comecei a pegar minhas anotações. Aí foi quando eu conheci o professor Túlio na internet. O professor Túlio num podcast. Ele falando da história da esposa dele, que ela teve problema e tal. E aí eu usei isso como espelho. Eu falei, rapaz, que caso interessante. Eu falei, poxa, como é que eu faço para eu ter acesso a esse pessoal? Só que eu não tinha acesso a vocês. 2023 veio, ponto 2, fui, fiz o concurso, fiz por fazer, por desencargo de consciência. E aí não logrei êxito, mas o meu corpo estava ok, a minha mente, a alimentação. E aí, beleza. Segui direto. A alimentação, a academia sempre ali com constância, os dias certinho, até porque eu pagava, né? Senão eu perdi o dia. E quando foi 2025 agora, surgiu o concurso, que é o que eu fui aprovado, né? Surgiu o concurso aqui municipal, aí veio outro problema na empresa, ainda eu estava na empresa. Aí 2024/25, a empresa de fato acabou o posto. Acabou o posto. Acabou, encerrou. Aí eu entrei no seguro-desemprego, mas aí teve um morte para mim. Por quê? Eu passei no mestrado. Já estava como tecnólogo, engenheiro, né? Aí eu passei no mestrado e consegui uma bolsa. Eu contei minha história para o professor, o coordenador, e ele falou: não, eu vou tentar uma bolsa para você. Consegui a bolsa. E aí eu fiquei vivendo de bolsa do mestrado. E fazendo uns trabalhos ali, um trampo aqui, outro acolá. Aí consegui me empregar, entrei no mercado de trabalho de novo. E falei, eu vou fazer esse concurso. Agora eu vou fazer com técnica, com método, revisão, vou fazer questão, vou dormir, vou descansar nos domingos, vou ter horário para começar a estudar, horário para terminar, vou fazer revisões passadas, fazer tudo direitinho, vou fazer o Anki, vou fazer tudo. Beleza. Só que aí alguns métodos eu me adaptei, outros não. O flashcard não. Eu empaquei, não consegui ir. O que é que eu consegui? O que me deu bem foi o ciclo de estudo. O ciclo de estudo foi muito bom. Eu consegui porque porque antigamente, quando eu não estudava aquela disciplina, eu ficava ali tenso, bagunçava tudo. E no ciclo não tem como bagunçar. E aí eu fiz esse concurso 2025 para nível médio e fui aprovado, classificado. Fiquei em 5º lugar. Poxa, gente, saiu um peso das costas, independente de salário, independente do cargo. Eu sei que é o que eu queria, concurso público. E outra coisa, o meu professor, meu orientador, chegou para mim e falou: Elton, sua bolsa vai acabar, vai terminar. Quando termina a bolsa, você vai voltar para a iniciativa pública ou privada? E, pelo que eu tinha passado, eu não queria voltar para a iniciativa privada. Falei, professor, se tiver vaga de coveiro, eu vou fazer e vou estar bem satisfeito e feliz. E aí abriu aqui na cidade Catalão, abriu o concurso da SAI, que é a Superintendência de Água e Esgoto. Aqui no estado é a Saneago, porém a água daqui municipal é municipal. E aí, com esse nada de agonia, nada de desespero, eu estava até... Eu olhava assim para mim e falei, não é o Elton. Porque antigamente era aquela agonia, aquele desespero. Esse concurso é meu, não. Esse não, foi calmo, tranquilo, estudando as disciplinas, enfim. No dia da prova, estava muito calmo, tranquilo, deu tudo certo. Gabaritei português, gabaritei específica. E aí fiz uma boa prova. Não fui melhor por questão de tempo, porque houve um problema lá na prova. E aí esse problema me desorganizou, mas mesmo assim ainda eu consegui fazer as 40 questões. Saiu o resultado, fui aprovado, classificado. Já saiu a primeira nomeação agora e vi a segunda nomeação. E aí onde entra vocês na minha história, como? Cheguei para minha esposa e falei, olha, estou acompanhando a comunidade, o concurso, o canal como passei, e eles estão com uma novidade, se eu não me engano, acho que foi na terça. Foi terça-feira que vocês divulgaram. Quinta, dia 19. Isso, foi na quinta-feira. Isso mesmo. 19. E aí eu falei, na hora que você divulgou, eu entrei. Eu não era da mentoria antes, foi no dia que você divulgou. Assim que vocês abriram a boca, eu baixei logo o link. Deixa eu te cortar aqui, Elton, porque justamente isso, a gente fazia só para mentoria. E era um valor de 3.600, R$300. Dessa mentoria. E aí, essa mentoria é um valor muito
caro, porque tem seus custos. E o que a gente conversou? Eu, o Rogério, Túlio e Anderson. Vamos democratizar isso? Vamos fazer uma comunidade onde vai ter mais pessoas, vão ter essa mesma qualidade? E foi assim que a gente lançou a comunidade do Como Passei, onde você entrou, já assistiu diversas aulas de corpo e mente, onde você percebeu de fato, você viveu isso. Mas se você tivesse entrado lá em 2010, 2009, e sabendo disso, que você não tem que ficar estudando 4 dias sem dormir, sabendo disso, você não teria talvez passado por essa crise de ansiedade, porque você estaria estudando com método e com calma. Pode falar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Aqui existe um ponto muito grave e crônico aqui que a gente tem que falar aqui nessas situações envolvendo o pessoal com concurso público. Turma, muitas das vezes a gente tem certas questões, fragilidades emocionais, digamos assim, e pela grande maioria da medicina acaba que é tratado como se fosse uma questão comportamental. Mas o acompanhamento ao longo do histórico, inclusive, tem uma live com o Dr. Franklin Merida, que é endocrinologista, tá, pessoal? Aqui na comunidade, você clicar aqui, você vê agora a live, né, que são vários e vários casos de alunos, né, que o Dr. Franklin, ele dá um desconto aqui para os nossos alunos, dá um atendimento especial, vem aqui de vez em quando, faz live. Pessoal, que tem problema, por exemplo, na tireoide, é um hipotiroidismo, e claro que o sintoma lá na ponta vai ser o quê, pessoal? Vai ser depressão. Vai ser ansiedade e depressão. Só que o problema não é comportamental, galera. Boa parte das vezes é um problema físico. Você está com uma glândula que não está produzindo hormônio. E teve caso aqui nosso, pessoal, mais grave ainda. A pessoa estava com câncer na tireoide e não sabia. Casos gravíssimos. Se vocês, quem entrou, né, pode pesquisar lá agora no grupo do Telegram que você vai ver. O Jefferson estava com câncer e não sabia. Câncer. Aí estava lá pensando que tinha depressão, pensando que era uma frescura, mas não é, pessoal. É um problema físico. A pessoa foi lá, se tratou, fez o tratamento, recuperou. Pessoal, acabou de passar no concurso. Foi aprovado. Você viu a live de ontem, Elton? Estava presente. Ele passou naquele cargo lá, que era 3, 4 mil salário, que agora vai para 15. Tá lá, passou dentro das vagas, pessoal. Entendeu? Então, assim, turma, muitas das vezes, né, dependendo da especialidade que você consulta, vai ficar parecendo que é algo comportamental, mas não é. É o caso do Elton. Era uma coisa física, ele estava com um problema físico que precisava ser tratado. Pré-diabético, diabético, tireoide. Pessoal, e a gente tem médico aqui que ajuda vocês nesse tipo de coisa para não acontecer o que aconteceu com o Elton. Para não chegar nesse caso crônico, pessoal. Turma, muitas pessoas, né, que estudam com a gente passou por problemas parecidos quando foi ver. Era problema de tireoide, era hipogonadismo. O caso específico do Alexandre, que é citado nessa live lá com o doutor Franklin Merida, né, pessoal? Chegou aqui com um caso desse, sintoma de depressão, quando fez os exames, estava lá com problema, estava com o ciclo circadiano todo desregulado. Quando regulou, pessoal, o Alexandre virou e falou assim: eu descobri que eu gosto de trabalhar no setor privado, não quero estudar para concurso, não, professor Túlio. Falei, beleza, Alexandre, seja feliz, tá tudo certo. Você tá feliz? Você tá bem? Galera, o cara parou de estudar para concurso, ele voltou para a área dele, tá lá trabalhando lá, se recuperou. Então, muitas das vezes acontece isso, tá, gente? O aluno chega, né, pensando que é algo comportamental, mas é um problema físico, né? Por isso que a gente tem suporte aqui de profissionais da área de saúde especializado nesses grandes males que acaba acometendo o concurseiro. Eu só queria, Eu acho que é isso, Alan. Eu só queria, Túlio, ouvir um pouco do Elton. Ele assinou a comunidade, disse que foi um dos primeiros, tá? Queria ouvir o dele, o que ele tá achando até agora da comunidade. Boa. Excelente, não tem nem palavras. Tanto a comunidade, a plataforma em si, eu tô maravilhado. Eu tô, igual como diz a história, eu pinto no lixo, né? Tudo para mim é novidade, tudo. Porque, como eu falei, né? Essa área de. Sempre eu foquei só em Petrobras. Aí tudo lá, quando eu vejo o pessoal falando, direito administrativo, direito não sei o quê, eu já fico já naquela expectativa, né? Os últimos dias agora eu vou dar uma pegada no meu mestrado, estou sendo cobrado bastante pelos meus orientadores, mas assim que eu passar essa fase aí da dissertação, tudo certinho, vou ter mais tempo e vou conseguir dar um gás a mais em relação a concurso. Mas eu vou continuar estudando, né? Ah, bacana. Ô, Elton, e você recomenda a comunidade Como Passei para a galera, pessoal que está demais. Rapaz, quem não fez tá perdendo e deveria já ter feito, viu? Porque é outro nível. A mentalidade do pessoal lá no grupo é outro nível, é outro nível.
É excelente. Só tenho que dizer Ô, isso. É excelente. Você está esperando o quê para se tornar assinante da comunidade Como Passei? Vai agora na descrição desse vídeo e eu deixei um link com um cupom de desconto aplicado. Preço de um lanche. Mas vai logo, porque é por tempo limitado. Te espero lá na comunidade. Tchau, tchau.